Olá, aqui é o Vinícius e hoje a gente vai começar uma série de vídeos onde eu vou ensinar um pouco como a gente pode auxiliar o diagnóstico da malária utilizando conhecimentos de análise de processamento de imagens e inteligência artificial. Mas primeiro, vamos entender o problema e ver o impacto que uma tecnologia dessa pode ter no mundo. E caso você não saiba, a malária é uma doença causada por parasitos do gênero Plasmodium e é transmitido pela picada da fêmea infectada do mosquito do gênero Anopheles, tá bom? Os principais sintomas da malária é febre alta, calafrios, tremores, sudorese e dor de cabeça. Agora dá uma olhada aqui nesses números que foram divulgados pelo Ministério da Saúde. Em 2017, foi estimado 219 milhões de casos de malária no mundo. E destes 219, 435 mil pessoas morreram por causa dessa doença. E detalhe que 61% das mortes são de crianças menores de 5 anos de idade. Aqui no Brasil, tanto em 2017 quanto em 2018, foram registrados pouco mais de 194 mil casos. De janeiro a março desse ano, já foram registrados mais de 31 mil casos da doença. E a Amazônia é o lugar que concentra mais de 99% desses casos de malária no Brasil. Hoje, o diagnóstico da malária é feito com a ajuda do exame microscópio das amostras de sangue do indivíduo, tá certo? Então, esse sangue do paciente, ele é manchado em uma lâmina de vidro e corado com um agente contrastante, que vai facilitar a identificação de parasitas dentro dos glóbulos vermelhos. E só para você ter ideia, é um clínico muito bom que foi treinado para isso. Examina essas amostras e conta os glóbulos vermelhos que contêm o parasita em 5.000 células. Isso mesmo, velho, 5.000 células. Então imagina tu contando os glóbulos vermelhos que contêm um parasita em 5.000 células. Deve ser um trabalho extremamente cansativo e lento para uma pessoa fazer. Imagina essa pessoa contando isso no fim do expediente de uma sexta-feira, por exemplo. Ou no dia que ela tiver com a dor de cabeça ou com algum problema em casa. Enfim, é um trabalho extremamente complicado, especialmente quando acontecem surtos em determinados locais. Então, a ideia aqui é criar uma solução usando análise de imagens e inteligência artificial que faça esse trabalho de forma mais rápida e mais precisa que a gente pode fazer. E aqui tu pode pensar, então o algoritmo vai substituir o trabalho do carinha ali. A inteligência artificial acabando com os empregos dos humanos e tal. E eu não penso muito dessa forma não. Eu acho que a inteligência artificial, no geral, principalmente nesse caso, ela vem para deixar a área de saúde mais humana. Ela está dizendo assim, deixa o processo trabalhoso, repetitivo e cansativo comigo e vai cuidar do que realmente importa, que é entender, cuidar dos pacientes, pensar e estudar novas soluções para tratamento. Enfim, a inteligência artificial não vem para substituir os trabalhos profissionais de saúde, muito pelo contrário. Ela vem para auxiliar e aprimorar esses trabalhos. Agora vamos dar uma olhada no dataset, no nosso conjunto de dados que a gente vai utilizar para tentar desenvolver essa solução, beleza? Encontrei esse dataset aqui que tem um pouco mais de 27 mil imagens e cada imagem tem uma única célula, tá bom? E essas 27 mil imagens estão divididas igualmente entre células infectadas e não infectadas, ou seja, a gente tem um pouco mais de 13 mil imagens de células infectadas e outras 13 mil poucas imagens de células não infectadas. E essas células foram segmentadas a partir de imagens de microscópio, tá bom? Ou seja, eles tinham uma imagem com várias células e eles segmentaram essa imagem com várias células em várias imagens contendo somente uma célula. E o mais massa disso é que eles fizeram isso utilizando a câmera do celular. Pô. Eles não usaram nenhuma câmera super potente acoplada ao microscópio. Simplesmente usaram a câmera do celular e conseguiram um ótimo resultado, como você pode ver aqui. Isso é para você ver o poder que a gente tem nas mãos hoje. Que há uns anos atrás isso era praticamente impossível. E muitas vezes a gente fica postergando fazer alguma coisa, algum projeto, porque a gente acha que precisa da melhor câmera, do melhor sensor, melhor computador, enfim. Gasta tempo reclamando ou pensando como seria se tivesse melhores condições, enquanto poderia estar gastando energia usando as possibilidades que a gente tem. Mas enfim, resumindo, foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas. Eles utilizaram um microscópio para ampliar a visão e um celular para tirar as fotos das células. E essa imagem foi passada por um processo de segmentação. E agora a gente tem aproximadamente aí 28 mil imagens de células, metade infectadas e metade não infectadas. O nosso objetivo aqui é criar um modelo que aprenda com esse dataset o que é uma célula infectada e o que é uma célula não infectada, que consiga classificar novas células que forem apresentadas a ela. Pronto, agora tu tem uma noção mais geral já do problema e como é que a gente pode resolver ele. Lembra que nossos datasets são imagens segmentadas, beleza? Então, cada imagem só tem uma única célula. A gente não tem essa imagem aqui com todas as células, beleza? De uma amostra de sangue. Então, esse primeiro passo do processamento já foi feito para nós, tá bom?
Mas eu quero mostrar aqui para vocês como que você pode fazer essa segmentação caso você tenha uma imagem ou um problema parecido com esse aqui, tá bom? Então vamos botar a mão na massa mesmo agora. A primeira coisa que tu precisa fazer aqui é abrir a imagem, concorda comigo? E para isso existe uma biblioteca chamada Image.io que nos permite fazer isso tranquilamente. Existem outras bibliotecas que fazem a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá certo? Mas nesse caso aqui vamos usar a Image.io. Vamos começar importando a biblioteca. Para fazer isso a gente simplesmente escreve. Em seguida eu vou usar o método imread e passar para ele a imagem que está no meu computador, beleza? Todas as imagens aqui que eu utilizar eu vou deixar na descrição do vídeo para você baixar, tá certo? Então a imagem que a gente vai abrir é essa aqui, tá bom? Pronto, agora a gente tem nossa imagem armazenada nesse objeto aqui que eu chamei de em, tá bom? Agora vamos entender como é que essa imagem está armazenada nesse objeto. E aqui tu pode pensar na imagem como uma matriz com várias linhas e colunas. Cada posição dessa matriz recebe um valor, que é exatamente a intensidade do pixel, beleza? E a gente pode visualizar quantas linhas e colunas essa matriz tem utilizando o método shape. Então veja que a gente tem dois valores aqui entre parênteses, separados por vírgula. Esse primeiro valor aqui, ele representa a quantidade de linhas que a matriz tem, e esse segundo valor representa a quantidade de colunas que a matriz tem, no caso que é a imagem, tá certo? Agora vamos visualizar essa imagem que a gente vai começar a entender melhor. Para visualizar essa imagem eu vou usar o Matplotlib, tá bom? Vamos começar importando a biblioteca. Agora vamos configurar para que os gráficos possam aparecer aqui no Jupyter, tá bom? Pronto, agora a gente pode chamar o método imshow, passar nossa matriz como argumento. E por fim a gente usa o método show para renderizar a imagem. Pronto, agora a gente já tem a nossa imagem aqui carregada e aperta aqui no Jupyter. Veja que ela tem 250 e poucas linhas e 250 e poucas colunas, como a gente viu agora há pouco. Agora vamos entender como essa imagem está representada aqui. Vamos lembrar a quantidade de linhas e colunas primeiro, que ela tem exatamente, que aqui não dá para a gente ver. Lembra lá o que eu disse, são 254 linhas e 256 colunas, onde cada posição dessa matriz recebe um valor que é exatamente a intensidade do pixel. Então vamos visualizar, por exemplo, a primeira linha dessa imagem para ver esses valores. A gente pode fazer isso acessando a posição na matriz pelo seu índice. Então, por exemplo, o primeiro pixel ele fica na posição 0, 0. Então, a intensidade do pixel da primeira linha e da primeira coluna é 40, tá bom? Se a gente quiser pegar todas as colunas da primeira linha, a gente pode substituir o valor 0 por 2 pontos aqui na segunda posição, tá bom? Entre colchetes. Pronto, agora eu tenho a intensidade de todos os pixels da primeira linha da nossa imagem. Ou seja, como a gente tem 256 colunas, a gente tem os valores de 256 pixels, beleza? Veja que as intensidades começam baixas aqui, e depois chega um momento aqui que ela fica bem alta. Se você olhar na imagem, veja que é quando aparece uma célula. Veja que aqui o fundo tem as intensidades mais baixas, e depois chega as intensidades mais altas. Mas para visualizar melhor isso, deixa eu ativar aqui a barra de o mapa de cores. Tá bom? Color Map. Vai facilitar essa visualização. Bom, aqui fica mais claro, né, que o fundo da imagem, o background da imagem tem as densidades mais baixas. Quanto mais amarelinho aqui, quanto mais claro for a parte da imagem, maior é a intensidade do pixel, maior o valor que representa a intensidade do pixel. A gente pode ver também que 5 células têm partes aqui escoradas na parte de cima da imagem, tá certo? E se a gente olhar aqui novamente para os valores de pixels na nossa matriz, a gente vê que em 5 vezes esses valores aumentam aqui, veja. Aqui é a primeira vez, começando por aqui mais ou menos.
depois tem uma queda, isso quer dizer, a primeira célula aparece aqui, depois a segunda célula aparece por aqui mais ou menos, depois a terceira célula aparece por aqui, a quarta célula aparece por aqui e a última por aqui. Pronto, beleza, entendido agora como que a imagem está representada aqui. Vamos aprender a visualizar a imagem em escala de cinza, até porque a imagem original está em escala de cinza, né? Por isso a gente só precisa passar mais um parâmetro para Image Show, tá bom? Então veja lá. Veja que depois de passar a matriz da imagem, a gente passa esse map igual a gray. A gente está pedindo para ele para plotar a imagem com um mapa de cor configurado em escala de cinza, tá bom? Em grayscale. Deixa eu só inserir mais uma coisa nova aqui logo para vocês, que vai ajudar a gente a visualizar melhor a imagem. Então, caso você queira tirar esses marcadorzinhos aqui, está dizendo a quantidade de pixels, exatamente a posição do pixel, é só passar a palavra off como parâmetro para o método axis. Então, vamos ver como é que fica. Pronto, agora a gente tem nossa imagem em escala de cinza e sem esses marcadores. Beleza, agora que a gente tem nossa imagem, a pergunta que a gente faz nesse momento é: como que a gente separa as células do resto da imagem? E aqui a gente esbarra num problema já bastante conhecido e discutido, beleza? Ele é bastante chamado de Blob Detection. Blob significa Binary Large Object. Nada mais é do que grupos de pixels conectados em uma imagem que compartilham algumas propriedades em comum, como a intensidade do pixel, por exemplo. Então, a gente pode tratar nosso problema dessa forma. Nessa imagem aqui, essas regiões mais claras que estão conectadas, elas são blobs. E o objetivo aqui é identificar e marcar essas regiões. E isso me faz lembrar que na faculdade, numa cadeira de processamento de sinais que eu paguei, a gente foi desafiado a fazer isso à mão. Na mão que eu digo é no dedo mesmo ali no computador. Para fazer isso, a gente poderia varrer toda a imagem, analisar pixel a pixel e a vizinhança desse pixel, ou seja, os pixels que estão conectados a ele, e criar algumas regras para saber se o pixel fazia parte ou não daquele objeto. E a gente usou exatamente essa imagem aqui. Mas enfim, hoje já existem algumas soluções prontas em Python, algumas bibliotecas, que permitem que a gente faça isso com pouquíssimo esforço, beleza? Mas tanto na solução que eu tive que desenvolver no pixel a pixel, como a que a gente vai desenvolver aqui, a gente precisa entender alguns conceitos importantes. O primeiro conceito que eu quero apresentar para vocês é o de background. Eu já tinha até comentado antes, o background da imagem é exatamente o fundo da imagem, o que não é objeto. Então, por exemplo, eu estou gravando essa imagem aqui para vocês com um fundo verde. E quando eu vou editar ele, eu uso uma ferramenta do software de edição que identifica e elimina esse background verde. Beleza, então o background é esse fundo da imagem, beleza? No nosso caso aqui, o nosso background é preto praticamente, então ele tem intensidades mais baixas e provavelmente são as intensidades que mais aparecem na imagem, beleza? Depois a gente vai poder conferir isso utilizando o histograma. Mas vamos seguir aqui. Outro conceito importante é o de threshold, que é o limiar que a gente pode escolher para diferenciar o que é background e o que não é. Então, por exemplo, nessa imagem aqui, a gente pode assumir que as intensidades do background estão mais ou menos por aqui, mais ou menos. Você pode comparar esse preto com esse preto aqui, tá bom? Uma coisa próxima de 100. Então, a gente pode definir a intensidade de 100 como limiar, como threshold, e os pixels que tiverem com intensidade abaixo disso vão ser considerados background. E os pixels que tiverem intensidade maior que 100 vão ser considerados como nossos objetos de interesse, caso vão ser nossas células. Outra maneira interessante da gente analisar qual valor do background escolher é analisando o histograma da imagem. Com o histograma, a gente consegue visualizar como está a distribuição das intensidades dos pixels. Então, a gente consegue saber quantas vezes cada intensidade aparece na imagem. Mas vamos deixar de enrolação e vamos montar nosso histograma aqui. Para isso, eu vou usar uma biblioteca chamada SciPy. Ela tem um módulo chamado NDImage, que tem uns métodos bem interessantes que vão ser bastante úteis para a gente. E um deles é o método de fazer o histograma. Vamos começar importando a biblioteca. Agora vamos montar o histograma com o método fornecido pelo NDImage.
Então aqui a gente passa primeiro a imagem, tá bom? Como um argumento. Depois a gente define o valor máximo e mínimo e com as intensidades dos pixels da nossa imagem. Vai de 0 a 255, a gente definiu o mínimo como 0 e o máximo como 255, beleza? Então, por fim, a gente define o número de bins, ou seja, a gente vai ter 256 bins, porque de 0 a 255 são 256 valores possíveis. Pronto, agora a gente pode passar isto para o método plot, o matplotlib. E por fim, a gente pode utilizar o método show para renderizar o nosso gráfico. Pronto, temos o histograma. Aqui no nosso eixo X, a gente tem as intensidades dos pixels. Veja que a gente tem os valores de 0 a 255. Já no eixo Y, a gente tem a frequência desse pixel, tá certo? Ou seja, esse pixel aqui, com intensidade em torno de 48, 49, ele apareceu mais de 10.000 vezes. Perceba também que quando vai aumentando a intensidade do pixel, ou seja, a imagem vai ficando mais clara. E perceba que aqui nessa região, perto de 100, em torno de 100, essa queda dá uma estabilizada. Então a gente pode pensar que essas intensidades, que são bastante frequentes, são os pixels que compõem o background da imagem. E a partir do pixel com intensidade maior que 100, a gente vê essa queda de frequência dar uma estabilizada. Então é muito provável que depois da intensidade de 100, a gente não tenha mais pixels do background, tá bom? Logo a gente pode definir nosso threshold, nosso limiar como 100. E para isso a gente pode criar o que a gente chama de máscara. A gente pode criar uma máscara da imagem com todos os pixels com intensidade maior que 100, por exemplo. A gente pode fazer isso dessa forma aqui. Agora vamos visualizar essa máscara aqui para ver como é que ela ficou. Veja que agora a gente tem bem definido o que é background e o que são os objetos, ou seja, as células que a gente quer selecionar. Beleza, agora fica bem fácil de segmentar esses objetos. Mas antes da gente seguir para o passo final, vamos criar uma nova imagem contendo apenas os nossos objetos. Lembra que até agora a gente criou apenas uma máscara da imagem, tá bom? Então vamos lá, para a gente criar essa nova imagem, eu vou usar uma função do NumPy chamada where, que a gente vai ver aqui exatamente como é que ela funciona. A gente vai começar importando essa biblioteca, tá bom? Agora preste atenção aqui, a gente vai passar 3 parâmetros para essa função, tá bom? O primeiro parâmetro vai ser a máscara, tá bom? O segundo parâmetro é a nossa própria imagem. O terceiro parâmetro eu vou passar o símbolo num, tá bom? Que representa um valor numérico irrepresentável, beleza? Então, as posições da matriz que representa a imagem que tem num, vai ficar como se estivesse faltando intensidade do pixel. Mas deixa eu te explicar como é que essa função funciona. O primeiro parâmetro que a gente está passando aqui é a condição. Então, lembra lá que a gente definiu mask como im maior que 100. Então, praticamente, o que a gente está dizendo aqui é, na imagem armazenada em im, onde tiver pixel com intensidade maior que 100, retorne a própria imagem. Se não, caso essa condição não seja satisfeita, retorne none. E a gente armazenou aqui essa imagem em im-objetos, tá bom? Agora vamos visualizar ela para ver como é que ficou. Pronto, show! Agora a gente tem uma nova imagem somente com os pixels das células. Mas a gente ainda não separou célula por célula. E é exatamente o nosso próximo passo. Então, o nosso objetivo agora é rotular cada um desses objetos, cada uma dessas células. Então, o que eu quero agora é ter em mãos os pixels da primeira célula, os pixels da segunda célula e assim por diante. E o ndImage ele tem um método que já faz isso pra gente, tá bom? A gente só precisa passar a nossa máscara para o método label, que ele já nos retorna uma matriz onde cada objeto possui um rótulo. Vamos fazer aqui para ver como é que fica.
Pronto, isso é perfeito pra gente, porque agora a gente tem uma imagem que a gente armazenou em labels, tá bom? Onde cada célula está marcada, está rotulada. E a gente pode ver quantos objetos, quantas células esse método label achou, visualizando esse objeto aqui, nLabels, que também é de retornado. Então veja que o método ele achou 66 células na nossa imagem, 66 objetos. E agora que a gente já tem células rotuladas, a gente só precisa de uma maneira de acessar os pixels de cada célula, como eu tinha dito. E mais uma vez, o NDImage já tem uma solução pronta para a gente. Ele tem o método findObjects, que você só precisa passar a imagem rotulada para ele, e ele nos retorna exatamente os pixels correspondentes às 66 células. Então vamos fazer aqui. Pronto, agora dá uma olhada como é que esses pixels estão armazenados. Então veja que a gente tem uma lista com 66 conjuntos de pixels. A gente pode ver isso usando a função len, tá bom? Você aplicar a função len, que é do próprio Python. Em boxes, veja que o tamanho dessa lista é 66. Ou seja, a gente tem 66 conjuntos de pixels armazenados nessa lista. E vamos entender como é que funciona isso aqui. Então vamos lá. Essa primeira linha aqui da lista, ela está dizendo para a gente que a primeira célula possui esses pixels aqui, tá bom? Ou seja, no eixo X, a célula está na fatia de 0, do pixel 0 até o 31. Então tu pode pensar o mesmo para as outras células, beleza? Pronto. Agora sim, a gente tem os pixels de cada célula, como eu tinha comentado antes. O que a gente pode fazer agora é visualizar cada uma dessas células. A gente pode fazer isso passando o conjunto de pixels correspondente à célula entre colchetes para o objeto que está armazenado na nossa imagem. Mas calma aí que fica tranquilo que a gente vai entender. A gente pode visualizar apenas um pedaço da imagem, pegando apenas uma fatia dos pixels dela. A gente pode fazer isso da seguinte forma, dá uma olhada aqui. Então veja que eu peguei aqui uma fatia de 100 pixels, ou seja, com 10 linhas e 10 colunas da nossa imagem. E é exatamente isso aqui que a gente vai fazer. Só que a gente vai usar as fatias dos pixels das células. E a gente pode acessar célula por célula pelo índice, tá bom? Então, como a gente tem 66 células, a gente pode acessar pelos índices de 0 até 65. Então, por exemplo, se eu quiser acessar os pixels da primeira célula, é só fazer boxes. Então veja que se eu acessar o índice 66, ele vai me retornar um erro, tá bom? Ele nos retorna que o índice da lista está fora do range, porque a gente só tem 66 células, representadas pelos índices de 0 até 65. Mas enfim, vamos finalmente agora visualizar essas células separadamente. Se a gente quiser visualizar a primeira célula, a gente pode fazer assim. Beleza, vamos voltar lá na nossa imagem para ver se é a nossa primeira célula mesmo. Então veja ela aqui, é exatamente ela. Agora vamos visualizar a 10ª célula. No caso aqui é a 11ª, né? Que começa pelo índice 0. E aqui você fica à vontade, tá certo? Para escolher color map que você quiser, se você escolher Gray. Tem esse também aqui, Seismic. Enfim. Enfim, você pode querer também visualizar várias células de uma vez. E a gente pode fazer isso da seguinte forma.
Primeiro a gente cria o objeto figure e define o tamanho da imagem, tá bom? O Matplotlib tem esse método que nos permite criar uma figura e a gente pode passar como parâmetro os valores dos tamanhos do eixo X e do Y, tá bom? Então eu vou criar uma imagem de 20 por 8. Em seguida eu criei um loop for, iterando de 1 até 10. E toda vez que ele faz uma iteração, ele adiciona um novo subplot. Veja que eu coloquei i mais 1, como uma nova imagem da figura, tá bom? Esses parâmetros aqui são só para tirar os ticks, esses marcadores. Então a gente está passando uma lista vazia exatamente para não ter esses marcadores. Com isso a gente se livra deles. Essas duas linhas aqui foi praticamente o que a gente já tinha feito antes, né? Primeiro a gente pega o conjunto de pixels da célula, como eu coloquei i aqui, cada vez que ele rodar vai pegar uma célula diferente. Que novamente, como aqui tem i mais 1, esse i vai começar de 0 e vai terminar em 9. Por fim a gente plota a imagem. Bom, galera, então é isso que eu tinha para mostrar para vocês nessa aula. Eu quis apresentar para vocês como que você pode segmentar as células a partir de uma imagem, tá bom? Você poderia adaptar facilmente essa aplicação que a gente fez agora para as imagens que a gente tem no nosso dataset. Ou para outro problema ou outras imagens que você tenha e precise fazer essa segmentação. Bom, só resumindo tudo que a gente viu, a gente aprendeu como abrir a imagem, como visualizar, entendeu como que ela é representada aqui. A gente aprendeu o conceito de background e threshold. A gente viu o histograma e como ele pode auxiliar a gente a escolher um limiar. A gente aprendeu ainda a criar uma máscara na imagem. E por fim, como selecionar e extrair uma célula dessa imagem. Nos próximos vídeos a gente vai começar a preparar o nosso dataset para treinar os algoritmos de Machine Learning.